A partir desse momento, estaremos trabalhando com vocês os procedimentos metodológicos para o programa Segundo Tempo. O propósito desse tema é o de abordar as questões metodológicas que devem ser adotadas no programa Segundo Tempo. Pretendemos apresentar como o professor deve trabalhar as situações de ensino e os esportes, tendo em vista as finalidades propostas pelo programa. É importante ressaltar que só é possível refletir como o professor deve ensinar se estiverem muito claras quais são as metas, aonde se quer chegar com o aluno e com o programa esportivo. Por isso, discutir questões metodológicas implica reconhecer o que move o professor a agir em sua prática. Envolve, portanto, as suas concepções de humanidade, sociedade e de aluno. Assim, discutiremos os objetivos, para que ensinar, e conteúdos, o que ensinar, do programa Segundo Tempo de forma mais breve, centrando-nos nos aspectos relacionados ao como ensinar. Sem dúvida que tratar de aspectos metodológicos não se coloca como sendo algo simples, muito ao contrário, mas é necessário apontar caminhos o mais adequados possíveis sobre como fazer para formar cidadãos críticos e emancipados em programas de esporte educacional, e nesse caso específico, o como ensinar no programa Segundo Tempo. Não é nossa pretensão abordar todas as possibilidades metodológicas do ensino do esporte, mesmo porque elas demandariam uma análise bastante extensa e, ainda assim, não daríamos conta de todas as variações. É preciso que se entenda que nas demais aulas deste conjunto de videoaulas é possível observar reflexões que levam à adoção de novos procedimentos metodológicos. Muito bem, para que ensinar esportes no programa Segundo Tempo? Vamos retomar um pouquinho os objetivos do programa, que são os seguintes. Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens em situações de risco social. Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças, adolescentes e jovens a manter interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral. Oferecer condições adequadas para a prática esportiva de qualidade. Pode-se depreender que as metas são ambiciosas. Pretende-se a formação integral, ou seja, formar um aluno crítico em relação aos aspectos da cultura corporal, dotando-o de condições para que usufrua dessas práticas corporais em benefício da sua qualidade de vida e para o lazer. Mas o que isso significa concretamente? Significa entender que o esporte ultrapassa a ideia de estar voltado apenas para o ensino das técnicas, táticas e regras, embora inclua esses aspectos. Em especial agora aos professores e monitores de educação física vinculados ao programa. Muito mais que isso, significa fazer da problematização, da interpretação, das possibilidades de relacionar, compreender com seus alunos as amplas manifestações da cultura corporal, de tal forma que os alunos compreendam os sentidos e significados impregnados nas práticas corporais. A participação junto ao programa deve proporcionar aos seus participantes a condição de autonomia frente às vivências desenvolvidas. Dessa forma, é importante que os alunos sejam capazes de reconhecer e repudiar os aspectos negativos que envolvem as práticas corporais na sociedade. Por exemplo, o uso de anabolizantes no esporte de rendimento, a busca do corpo idealizado pela mídia, a violência entre as torcidas. Ou seja, deve-se buscar garantir a autonomia dos alunos para refletir, criticar e fazer uso dos conhecimentos do esporte obtido na escola e no PST. Vejamos. Um paralelo com o ensino da matemática pode facilitar a compreensão do que significa a busca pela autonomia, a autonomia que estamos comentando. Após o ensino da matemática na escola, nos ensinos fundamental e médio, espera-se que os indivíduos tenham condições de calcular trocos, reconhecer os índices de inflação, calcular aumentos salariais, interpretar gráficos e outras funções todas que dizem respeito ao seu cotidiano e que estão vinculados aos conhecimentos da matemática. Na educação física, espera-se que o aluno seja autônomo em relação à cultura corporal. Tenha, após o período formal de aulas, condições de manter um programa de atividade física regular, apreciar um jogo, reivindicar mais espaços de lazer, repudiar as formas de violência no esporte e na sociedade,
criticar o uso de subterfúgios para levar vantagens no esporte e na atividade física, compreender o papel do futebol na cultura brasileira, cuidar do meio ambiente, respeitar a multiculturalidade, compreender as questões de gênero, limitações físicas, potencialidades motoras, entre outros. Na prática concreta de aula, isso significa que o aluno deve aprender a jogar queimada, futebol de casais ou basquetebol, mas, juntamente com esses conhecimentos e essas vivências, deve aprender quais os benefícios de tais práticas. Por que se pratica tais manifestações da cultura corporal hoje? Estas, por exemplo. Quais as relações dessas com a produção da mídia televisiva, impressa, dentre outras? Dessa forma, mais do que exclusivamente ensinar a fazer, o objetivo é que os alunos e alunas obtenham não só uma contextualização das informações, como também aprendam a se relacionar com os colegas, reconhecendo quais os valores estão por trás de tais práticas. Para saber um pouquinho mais sobre este aspecto, não deixem de ler o livro organizado pelas professoras Soraya Darido e Irene Rangel, Educação Física na Escola, Implicações para a Prática Pedagógica. Aliás, a professora Soraya Darida me auxiliou na organização desse tema. Na verdade, o que se está buscando é ampliar o leque de objetivos dos programas de iniciação esportiva. Para isso, é preciso discutir e analisar novos conceitos de conteúdos, ou seja, o que deve ser ensinado nas atividades de esporte do programa Segundo Tempo, quando se busca a formação integral. Certamente, além de jogos, técnicas, regras, táticas, que são muito importantes, é preciso relacionar essas informações com os problemas e a vida dos alunos. Por isso, é importante termos como referência as dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais dos conteúdos. Trataremos disso a partir desse momento. Para iniciar a discussão sobre os conteúdos que podem ser abordados no programa, é preciso esclarecer o seu conceito, uma vez que esse termo é tão utilizado quanto mal compreendido. César Cole e seus colaboradores, no livro Os Conteúdos na Reforma, da editora Aritmédia, definem conteúdo como uma seleção de formas ou saberes culturais, conceitos, explicações, raciocínios, habilidades, linguagens, valores, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, modelos de culturas e outras, cuja assimilação é considerada essencial para que se promovam desenvolvimento e socialização adequada ao aluno. É importante ressaltar que nem todos os saberes e formas culturais são suscetíveis de constarem como conteúdos curriculares, o que exige uma seleção rigorosa da escola ou de outros espaços socioeducativos, como o caso do programa Segundo Tempo. Assim, conteúdos formam a base objetiva da instrução sistematizada e são viabilizadas pelos métodos de transmissão e assimilação. É preciso lembrar que, ao longo da história da educação, determinados tipos de conteúdos, sobretudo aqueles relativos a fatos e conceitos, tiveram e ainda têm uma presença desproporcional nas propostas curriculares. O fato é que o termo conteúdos foi e ainda é utilizado para expressar o que se deve aprender, numa relação quase exclusiva aos conhecimentos das disciplinas referentes a nomes, conceitos e princípios. É comum observarmos os alunos afirmando que tal disciplina tem muito conteúdo, sinalizando o excesso de informações conceituais. Atualmente, há uma tentativa, de acordo com Zabala, de ampliar o conceito de conteúdo e passar a referenciá-lo como tudo quanto se tem que aprender, que não apenas abrange as capacidades cognitivas, como também incluem as demais capacidades. Dessa forma, poderá ser incluído de forma explícita nos programas de ensino e de esporte educacional o que antes estava apenas no currículo oculto. Deixando claro que currículo oculto são aquelas aprendizagens que se realizam na escola, mas que não aparecem de forma explícita nos programas de ensino. Esta classificação baseada em Cole corresponde às seguintes questões. O que se deve saber? Essa é a dimensão conceitual. O que se deve saber fazer? Essa é a dimensão procedimental. E como se deve ser? Dimensão atitudinal. Com a finalidade de alcançar os objetivos educacionais do programa Segundo Tempo. Na verdade,
quando se opta por uma definição de conteúdos tão ampla, não restrita aos conceitos, permite-se que o currículo oculto possa se tornar manifesto e possa ter avaliada a sua pertinência como conteúdo de aprendizagem e de ensino. Vejam, estamos falando muito de escola e conteúdo, ensino, aprendizagem. O que queremos chamar a atenção é de que também no programa Segundo Tempo, esses aspectos podem e devem ser valorizados, sem, contudo, transformarmos nossos encontros em aulas rígidas e de cobrança conceitual. O aprender deve ser estimulante, pois só assim os beneficiados do programa se sentirão mais motivados à participação. A seguir, vou apresentar alguns exemplos de conteúdos que podem ser tratados nas 3 dimensões em programas esportivos como o Segundo Tempo. Dimensão conceitual. Conhecer as transformações pelas quais passou a sociedade em relação aos hábitos de vida, diminuição do trabalho corporal em função das novas tecnologias e relacioná-las com as necessidades atuais de atividade física. Conhecer as mudanças pelas quais passaram os esportes. Por exemplo, saber que o futebol era jogado apenas na elite no seu início no país, que o voleibol mudou as suas regras em função da mídia. Conhecer os modos corretos de execução de vários exercícios e práticas corporais cotidianas, tais como levantar um objeto do chão, como se sentar à frente do computador, como realizar um exercício abdominal adequadamente e tantos outros. Estes exemplos fazem parte do cotidiano de todos nós e podem ser facilmente tratados por meio da vivência esportiva. Vamos agora para a dimensão procedimental. Vivenciar e adquirir alguns fundamentos básicos dos esportes, danças, ginásticas, lutas, capoeira. Vivenciar diferentes ritmos e movimentos relacionados às danças, como as danças de salão, por exemplo. Criar coreografias. Vivenciar situações de brincadeiras e jogos. A exploração procedimental possibilita uma variabilidade enorme de vivências. Nesse sentido, é importante que os professores se abstenham de serem os donos das ações e permitam que os participantes se envolvam e assumam a corresponsabilidade pelas ações. Com isso, estaremos muito fortemente estimulando a próxima dimensão, ou seja, a dimensão atitudinal. Vamos agora então para a dimensão atitudinal. Valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras do seu contexto. Respeitar os adversários, os colegas e resolver os problemas com atitudes de diálogo e não violência. Predispor a participar de atividades em grupos, cooperando e interagindo. Reconhecer e valorizar atitudes não preconceituosas quanto aos níveis de habilidade, sexo, religião e outras. O PST trabalha com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Estimularmos posturas proativas e positivas é de fundamental importância para que possamos contribuir com a superação dos quadros estabelecidos socialmente. Ensinarmos os beneficiados a se valorizarem, reconhecerem suas potencialidades e enxergarem suas possibilidades poderá provocar mudanças significativas em suas vidas. Os professores devem atentar para a importância da dimensão atitudinal quando estiverem desenvolvendo e refletindo as atividades junto aos beneficiados. Friso que, na prática docente, não há como simplesmente dividir os conteúdos na dimensão conceitual, atitudinal e procedimental, embora possa haver ênfases em determinadas dimensões. Por exemplo, o professor solicita aos alunos que realizem o aquecimento no início de uma aula. Enquanto eles executam os movimentos de alongamento e flexibilidade, o professor pode conversar com eles sobre qual a importância de realizar tais movimentos, o objetivo do aquecimento, quais grupos musculares são trabalhados ou estão sendo exigidos e outros. Assim, tanto a dimensão procedimental quanto a conceitual estão envolvidas na atividade. Pode-se ir mais longe com o mesmo exemplo, quando sugere que os alunos realizem esses exercícios em duplas. O professor deve também discutir sobre a importância do respeito ao próprio limite e ao do colega. Desse modo, estará sendo abordada a dimensão atitudinal. Muito bem.
A educação física e os programas esportivos, ao longo de sua história, priorizaram os conteúdos numa dimensão quase exclusivamente procedimental. O fazer e não o saber sobre o fazer e a cultura corporal, ou como se deve ser. Embora esta última categoria aparecesse na forma do currículo oculto. Apesar de se estimular o processo reflexivo, o professor deve entender que os alunos são bastante resistentes às propostas que incluam uma discussão mais sistematizada sobre a dimensão conceitual e atitudinal nas aulas. Até porque há uma tradição muito acentuada nos programas esportivos, de que a prática é muito divertida porque se resume ao fazer, ao brincar, e não ao compreender os seus sentidos e significados. Assim, o papel dos programas esportivos, tais como o nosso do programa Segundo Tempo, voltados à formação do cidadão, consiste em ensinar esporte, ginástica, dança, jogos, atividades rítmicas expressivas e conhecimentos sobre o próprio corpo para todos, em seus fundamentos e técnicas, que seria a dimensão procedimental. Inclui também os seus valores subjacentes, ou seja, quais atitudes os alunos devem ter nas e para as atividades corporais. Dimensão atitudinal. Finalmente, consiste em buscar garantir o direito do aluno de saber o porquê de estar realizando este ou aquele movimento. Isto é, quais conceitos estão ligados àqueles procedimentos. Esta é a dimensão conceitual. Entendendo-se a necessidade de se abordar conteúdos nas 3 dimensões dos conteúdos, os procedimentos metodológicos deverão dar suporte a essa concepção. Assim, podemos pensar como procedimentos metodológicos a utilização de painéis com informações sobre a beleza e o esporte, rodas de conversas e debates, estímulo à observação de filmes e programas esportivos, enfim, procedimentos que ampliem o conhecimento do aluno sobre o mundo em que ele vive. Vamos então a algumas sugestões metodológicas. A questão que se coloca é a seguinte: como se deve ensinar futebol, basquete, vôlei, handebol, tênis de mesa, atletismo, ginástica, xadrez e outras práticas corporais, tendo em vista garantir a formação do cidadão crítico e emancipado? Vamos para a primeira dica, ou primeira sugestão. Desenvolver um ensino inclusivo pode ajudar a superar o histórico da educação física e do ensino de esportes, que, em muitos momentos, pautou-se por classificar os indivíduos em aptos e inaptos, excluindo os últimos das práticas esportivas. Deve-se levar em conta também que, mesmo alertados para a exclusão de grande parte dos alunos, muitos professores apresentam dificuldades em refletir e modificar procedimentos e atividades excludentes, devido ao enraizamento de tais práticas. Por exemplo, alguns professores propõem jogos em que os alunos que ganham permaneçam mais tempo em quadra jogando, em detrimento dos demais. Ações como essas podem indicar que o professor privilegia os mais aptos, o que deve ser evitado veementemente. Quando o professor desenvolve efetivamente uma atitude inclusiva? Quando apoia, estimula, incentiva, valoriza, promove e acolhe o aluno. Todos os alunos precisam ouvir de seus professores: você pode. Esse incentivo não precisa ser expresso necessariamente por palavras, mas por atitudes de ajuda efetiva. Por sua posição, o professor exerce grande influência sobre os alunos. A forma como os vê interfere não só nas relações que estabelece com eles, mas também na construção da autoimagem de cada aluno. Se o professor não acredita que o aluno possa aprender, acaba por convencê-lo disso. Mesmo que não explicite verbalmente sua forma de agir, suas expressões, seu tom de voz podem conter mensagens que dizem muito. As estratégias escolhidas devem não apenas favorecer a inclusão, como também discuti-la e torná-la clara para os alunos. O tratamento contextualizado é o recurso de que o professor deve lançar mão para retirar o aluno da condição de espectador passivo do processo de conhecimento.
é possível generalizar a contextualização como recurso para tornar a aprendizagem significativa ao associá-la a experiências da vida cotidiana ou a conhecimentos adquiridos espontaneamente. As visões, fantasias e decisões sobre o próprio corpo e a saúde, base para um desenvolvimento autônomo, poderão ser mais bem orientadas se as aprendizagens escolares estiverem relacionadas significativamente com as preocupações comuns na vida de todo jovem. Preocupações como aparência, sexualidade e reprodução, hábitos de alimentação, limites, capacidades físicas, consumo de drogas, papel do esporte, repouso, atividade e lazer, padrões de beleza e saúde corporal, impostos pela mídia e pelo contexto. Caberá ao professor reconhecer e estar atento a esses temas, revelando cientificamente a importância dessas questões e passando a tratá-las pedagogicamente em suas aulas, de modo a tornar a aprendizagem mais significativa para os alunos. Veja o exemplo. Aproveitar as situações que são frequentemente abordadas pela mídia, como casos de juízes que fraudam o resultado de um jogo ou de jovens que utilizam anabolizantes para aumentar a massa muscular. Procurar discutir as razões, os efeitos, a sociedade e o consumo. Outra forma de buscar contextualizar as informações é trazer para a aula ou para o encontro discussões sobre o que está ocorrendo nos esportes em épocas de grandes competições, exaustivamente tratadas na mídia, como os Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos e Campeonatos Mundiais de Futebol. O importante é aproximar o tema da realidade vivida. Participação ativa dos alunos. Roda, modificação das atividades e das regras dos jogos. Saber para onde ir e o porquê é básico para que os participantes possam se sentir corresponsáveis pelas ações, conforme já comentamos anteriormente. É imperioso que logo na chegada os alunos sejam posicionados dos objetivos do dia, das atividades e que apresentem suas considerações sobre eles. Para tanto, temos o que denominamos de roda. Recomenda-se iniciar e finalizar as aulas em rodas. Na roda, inicialmente, todos os alunos se posicionam lembrando o que foi realizado no último encontro e trazendo para esse informações sobre algum fato ou observação do cotidiano esportivo ou simplesmente apresentado o que será aprendido no dia. Na roda final, podem-se discutir os erros, os acertos, o que foi aprendido, o que faltou para ser complementado, o que será trabalhado no próximo encontro, além de outros aspectos que o professor e os alunos julgarem importantes. Na roda não há início nem fim. Há um sentido de igualdade e união na qual todos falam e são ouvidos. Enfim, um espaço coletivo. Nela, propicia a aprendizagem de ouvir o colega, aguardar a sua vez de falar, respeitar opiniões, argumentar, discutir, concordar, além de outros. Esse é um exercício muito importante. Na roda, é importante garantir a participação ativa em todas as atividades. Pode-se, inclusive, sempre que possível, solicitar aos alunos que indiquem caminhos para modificar os jogos, as atividades propostas, bem como as regras dos jogos e dos esportes. Essa é uma forma de trazer o aluno para a aula, respeitar as suas contribuições e torná-lo mais ativo e participante. Um exemplo para isso. Depois de um mesmo time realizar alguns gols consecutivos, o professor intervém e reflete com a equipe que está frágil, uma forma de se proteger melhor do ataque adversário. Destaca-se que deve haver um incentivo a que os participantes opinem e analisem a situação e proponham soluções ao problema. Não se trata de ficar um tempo enorme na reflexão, mas de incentivar os participantes a analisar o quadro e apresentar uma possível solução para o problema ali instalado. Essa ação deve se repetir tantas vezes quantas forem necessárias para o devido aprendizado do que, para a situação vivenciada, está relacionado à estratégia de defesa e ataque. A integração do programa ao projeto pedagógico da escola, a família e a comunidade. O programa Segundo Tempo, quando desenvolvido nas escolas, coloca-se como mais uma ação formativa do projeto escolar,
atua em consonância com a proposta pedagógica da escola e em contribuição às ações e aos propósitos idealizados no seu projeto pedagógico. Nesse sentido, faz-se necessário deixar claro que, mesmo tendo essa participação e vinculação com a proposta da escola, ele não deve e não pode substituir as aulas curriculares de educação física. Por mais que se assemelhem, os propósitos são distintos na origem das ações. A função das aulas de educação física passa pelo processo formativo e informativo constituído no propósito da educação e vinculado às demais áreas do conhecimento que integram o sistema. A função do programa Segundo Tempo é a de disponibilizar um espaço adicional a esse processo formativo, porém, sem a função de substituí-lo. É evidente que as possibilidades criadas poderão e deverão, no setor educacional, potencializar os conhecimentos trabalhados na disciplina da educação física, da mesma forma que ampliará as vivências em outras ações culturais relacionadas às artes, à dança, à cultura geral e ao processo inclusivo. Um outro aspecto relevante é a necessidade de aproximação da família às ações dos núcleos. É imprescindível que os familiares saibam exatamente o que se faz no PST. A falta de conhecimento adequado pode levar à desvalorização e entendimento de que suas ações não passam de momentos sem importância para os participantes, podendo, por vezes, causar evasão do programa. Considerando-se este como um espaço de depósito ou então de prêmio ou castigo pelo desempenho escolar. Isso nós devemos evitar. Portanto, a participação da família e o entendimento do que nós fazemos nas ações do programa Segundo Tempo se colocam como fundamentais para que haja um clima adequado entre família e entendimento dessas ações. Vamos a um exemplo. Uma maneira interessante de aproximar a comunidade da escola é, sempre que possível, realizar palestras, oficinas ou aulas abertas em que pessoas de alguma forma ligadas à cultura corporal relatem suas experiências com dança, esporte, ginástica, lutas, primeiros socorros, orientação postural e outras tantas. Além disso, também é importante aproximar e aproveitar as experiências dos pais em relação ao esporte e à cultura corporal, oportunizando-lhes que relatem aos filhos e demais participantes essas vivências. É possível também o desenvolvimento de eventos esportivos com a participação dos pais. Por que não, né? Há ainda a possibilidade de eventos com a participação dos pais na organização logística e até mesmo na divulgação dos mesmos. Com a família envolvida, pode-se ter a chance de um avanço social ampliado, pois todos podem aprender coletivamente, desde o esporte até as regras básicas de convivência da escola e da comunidade. Em tais eventos, a comunidade deve ser envolvida, pois com isso amplia-se a chance de socialização geral de todos. A rotina é algo que não cabe no espaço do programa Segundo Tempo. Então, vem essa nova sugestão. Diversificação das aulas, dos espaços, materiais e das atividades. Os encontros do programa devem ser diversificados tanto quanto possível. O aluno não pode chegar e achar que sempre haverá o mesmo jogo ou a mesma atividade, sempre no mesmo espaço e com os mesmos materiais. Isso pode tornar a prática repetitiva e motivar apenas o grupo mais habilidoso e os que apreciam os famosos rachões. Na verdade, a repetição de atividade pode aumentar as chances de evasão dos participantes do programa. A diversificação favorece a inclusão e a autonomia dos alunos, dois aspectos fundamentais do programa. A inclusão é facilitada, pois, à medida que há diversificação de práticas, há mais chances de identificação dos alunos com alguma atividade. Já a autonomia pode ser estimulada quando o professor lhes oferece possibilidades de escolherem os times, definirem os agrupamentos, distribuírem-se pelos espaços, participarem da construção e adequação de materiais, da elaboração e modificação das regras e outras coisas. Inclui-se o espaço para a discussão das melhores táticas, técnicas e estratégias. Em outras palavras, a autonomia é facilitada quando se estimula o aluno a participar das discussões e reflexões em aula. Assim, para que o programa promova de fato a autonomia, é necessário que os encontros se tornem diferentes,
tanto do ponto de vista da escolha sobre o que se deve ensinar, os conteúdos, como pelos procedimentos que os professores deverão utilizar nesses encontros. Diversificar os espaços e os materiais esportivos é fundamental. Na concepção do programa, as atividades e os procedimentos didáticos exigem uma variação muito maior e, ao mesmo tempo, possibilitam uma maior flexibilização por meio da utilização de espaços e materiais alternativos. Friso que as vivências e os conhecimentos trabalhados no programa devem transcender a ação pela ação, ou seja, devem ser pensados e idealizados para além do momento da sua realização. As experiências a serem organizadas e desenvolvidas precisam ser pensadas procurando ter uma relação com o cotidiano dos participantes, visando ampliar as condições existentes, seja para uma prática de esporte, de convívio, de trabalho ou de subsistência. Um exemplo para isso. É possível utilizar os espaços vizinhos às escolas, praças e parques públicos e, dependendo do contexto geográfico, praias, rios ou montanhas para o desenvolvimento das atividades cotidianas e também de atividades complementares. Os encontros podem também ser desenvolvidos em salas de aula, laboratórios para estudos de softwares da área do esportes, salas de vídeo, bibliotecas e outros. Chegamos então à sugestão da coeducação. Observando a prática docente, tanto na escola como em programas esportivos, percebe-se que há certa dificuldade no encaminhamento de propostas de coeducação, ou seja, aulas ou atividades em que os meninos realizam com as meninas, aulas em que o respeito pelas diferenças é discutido e vivenciado. Na verdade, a educação física na escola separava os meninos das meninas sem qualquer discussão até meados da década de 80, lá do século passado, o que historicamente significa até ontem. É somente a partir desse período que se inicia o debate em busca da coeducação. Podemos constatar que, por força do processo de transmissão cultural, reforçam-se os preconceitos, colaborando para que as meninas não tenham as mesmas experiências dos meninos e criando-se uma cadeia de situações que leva à exclusão e à falta de motivação por parte delas quanto à prática do esporte. Só para ilustrar, informamos que as meninas são minoria nas composições dos núcleos do programa Segundo Tempo. De fato, existem inúmeras diferenças entre rapazes e garotas. Desde a infância, os meninos são incentivados a praticar ou participar das brincadeiras mais agressivas e mais livres. Jogar bola na rua, soltar pipa, andar de bicicleta, rolar no chão, escalar muros e realizar várias outras atividades que envolvem riscos e desafios. As meninas, ao contrário, são desencorajadas de praticar tais brincadeiras e atividades. Esse tratamento diferenciado reflete-se em desempenho motor igualmente diferenciado. Assim, na reflexão sobre as diferenças entre os alunos, o professor pode utilizar o esporte e outras práticas corporais como meio eficaz de ensinar aos jovens a tolerância e a aceitação das características individuais. Para tanto, é importante que o professor evite atitudes sexistas, como relacionar as meninas por último, escolher apenas meninos para fazer demonstrações e dirigir sua atenção preferencialmente aos meninos. Além disso, deve evitar piadas e linguagem com conotações sexistas, por exemplo, marcação homem a homem em jogo de mulheres, e utilizar estratégias de modelização com fotos e desempenhos de jogadores e jogadoras de futebol, para ficar num único e corriqueiro exemplo. Vamos aí a um outro exemplo. Em situações de coeducação, os professores podem estimular uma reflexão de mudanças de regras que visem contemplar as diferenças de sexo. Numa atividade de prática de futebol, pode-se estabelecer, em conjunto, que 2 chutes sucessivos a gol não possam ser dados por jogadores do mesmo sexo, de modo que cada tentativa a gol exija a intervenção precedente de jogador de outro sexo. O menino passa a bola para a menina e ela tenta a finalização a gol ou vice-versa, dentre outras regras que possam ser criadas. É indispensável que as regras alternativas sejam discutidas com o grupo,
para facilitar a participação de todos e permitir uma reflexão sobre a diversidade. A ação comunicativa, e aqui eu ressalto, favorece o aprendizado e também contribui no processo de posicionar ou de se posicionar perante o grupo. Essa exposição torna-se relevante no processo formativo das crianças e dos adolescentes. Portanto, deve ser estimulada e valorizada com chances de participação efetiva de todos. Mais uma sugestão: a questão das regras, os combinados e a indisciplina dos alunos. Um dos problemas que mais aflige os professores atualmente é o da indisciplina dos alunos, na medida em que aumentam os atos de agressão, violência, depredação e desrespeito. Embora seja constantemente mencionada, atingindo às vezes níveis alarmantes, a indisciplina não possui um diagnóstico simples e as propostas de solução estão longe de serem alcançadas. A indisciplina tem uma série de razões. Uma delas refere-se às dificuldades que, atualmente, muitos pais enfrentam em impor limites aos filhos. Na maioria dos casos, porque não permanecem tempo suficiente com os seus filhos. E quando os veem, preferem não discutir. Além disso, vive-se uma crise de valores, sobretudo com a imposição de referenciais midiáticos, nos quais vale mais a aparência do que o conhecimento ou o engajamento social. Outra razão possível para a indisciplina refere-se ao novo ritmo na vida dos meninos e das meninas marcado pelas novas tecnologias. As imagens da TV são muito rápidas, são cortes alucinantes, assim como os jogos de computadores e de videogames, o que pode mudar a percepção dos jovens. Na verdade, o tema da indisciplina é bastante complexo e delicado. É complexo porque envolve, no mínimo, duas dimensões: a política das relações democráticas, penetrando em várias instituições, a destacar a família e a escola, e a ética da falta de limites, que traduz uma crise de valores. É também delicado porque pode promover retrocessos na leitura do problema, trazendo à tona novamente um autoritarismo injustificável de tempos não muito distantes. A disciplina é composta com comportamentos regidos por um conjunto de normas. A partir desse conceito, traduz a indisciplina de duas formas, sendo a primeira a revolta contra estas normas e a segunda o desconhecimento delas. No primeiro caso, a indisciplina traduz-se em uma forma de desobediência insolente. No segundo caso, pelo caos dos comportamentos, pela desorganização das relações. Isso estaria sendo traduzido nas aulas como bagunça, tumulto, falta de limite, maus comportamentos, desrespeito à figura de autoridade e outras. O aluno não pode ser o único culpado pelo acontecimento da indisciplina, pois as questões sociais referentes à família, à instituição escolar, à política, à religiosidade ou a qualquer outro âmbito social também são fatores que contribuem para a sua ocorrência. Um aspecto que se coloca imperativo para lidar com a questão da indisciplina é o professor definir, em conjunto com os alunos, as regras de convivência que serão utilizadas e as sanções a partir do não cumprimento dessas. Tão importante quanto a definição das regras é apresentar as razões pelas quais elas estão sendo colocadas, ou seja, expor os princípios das regras, são os combinados. Vamos a um exemplo. O professor, ao desenvolver uma atividade esportiva, percebe que alguns participantes estão burlando as regras em proveito da sua equipe. Ao tomar a atitude de coibir a ação, é desrespeitado pelo grupo. Esse é o momento propício de se parar a atividade e levar todos a refletirem o que se passa. Algumas questões básicas podem ser colocadas pelo professor. Vamos a elas. A. As regras colocadas não estão de acordo com o que vocês querem? Alguém está se sentindo prejudicado com as regras colocadas? C. Se as regras estão de acordo, por que devemos obedecê-las ou cumpri-las? D. Que relação existe em obedecer ou desrespeitar as regras em nosso cotidiano? E.
E o respeito ao professor? O que significa um professor para a sociedade? F. O que o esporte nos ensina para nossas vidas? E G. Queremos ou não participar do programa Segundo Tempo? Vejam, estes questionamentos são básicos para que haja o entrosamento e o entendimento de que só há condições de avanços se houver respeito e consideração com os acordos estabelecidos e com os colegas envolvidos. Assim, nós poderemos avançar com as regras sociais dentro do próprio programa Segundo Tempo. Outra sugestão importante que é muito comum, seja nas aulas de educação física ou seja nas nossas atividades no programa. A sugestão, a prática e as filas. Muitos professores têm dificuldades em organizar as atividades esportivas de modo a evitar longas filas, principalmente quando ensinam fundamentos esportivos. A organização da atividade faz com que muitos alunos permaneçam um tempo grande nas filas, o que estimula atos de indisciplina e impede a prática que leva à aprendizagem. Os professores devem ter como lema básico de que todos devem estar em ação o tempo todo. Isso exige que o planejamento e a organização das atividades prevejam o quantitativo de crianças participantes, quantitativo de materiais disponibilizados e espaços. É inconcebível que as crianças fiquem em filas de estafetas por mais de 3 ou 4 minutos em compasso de espera. Essa condição, com certeza, desestimulará a concentração e o envolvimento das crianças na ação. Os professores devem ficar atentos a isso e evitarem ao máximo essas situações. Em casos especiais, procurem organizar uma situação que, mesmo em condição de espera, os participantes tenham uma função relacionada, pois dessa forma, se sentindo envolvidos e atuantes, poderão ter maior satisfação com a atividade. Vamos então a um exemplo. Quando a proposta for a de realizar atividades de estafeta, é possível dividir os alunos em vários grupos, evitando longas filas. Ao invés de utilizar 2 grupos de 15 alunos, preferir 5 grupos com 6 alunos cada. É oportuno lembrar que, para garantir a aprendizagem, é necessário que os alunos pratiquem as mesmas atividades várias vezes, o que nos leva a evitar ações e ou atividades com longos períodos de espera. É evidente que, para a ação manter um ritmo adequado, o professor deve ter claro o planejamento e, com isso, idealizar o quantitativo de materiais, espaços, configurações a serem organizadas. Planejar é fundamental. Outro aspecto e sugestão importante diz respeito à técnica esportiva. As severas críticas realizadas ao esporte e sua relação com a educação física conduziram a inúmeros mal-entendidos, dentre eles de que o ensino crítico do esporte deveria prescindir do ensino das técnicas. As técnicas devem ser compreendidas como um patrimônio a ser transmitido aos alunos, pois são movimentos construídos historicamente, são produtos de uma dinâmica cultural que podem ser preservados. É preciso reconhecer que a técnica, enquanto um dos elementos da cultura corporal, poderá possibilitar aos praticantes a prática autônoma do lazer e a crítica do espetáculo esportivo, desde que assuma o papel de meio e não de fim em si mesmo. Como se vê, não se trata de negar o espaço da técnica, mas sim de repensar o seu espaço e tempo. O que se propõe é um novo olhar ao ensino e à aprendizagem desses movimentos, considerando-se o contexto específico em que os alunos estão inseridos, bem como seus interesses e desejos. Outra preocupação é evidenciar que os encontros incluam, de forma explícita, o conhecimento sobre o esporte e não se restringam à prática exclusiva dos movimentos. É válido destacar ainda que os técnicos não devem ser condição necessária e indispensável para que o aluno vivencie e pratique o esporte, ou seja, um fator que limite e exclua uma parcela dos alunos de participarem dos encontros. Diferentemente disso, propõe-se que cada aluno se aproprie, reproduza e transforme os esportes de acordo com as suas possibilidades, sejam elas materiais ou relativas ao repertório de movimento.
Essa premissa não exclui a possibilidade de o professor apresentar aos alunos os gestos técnicos, já que a escolha de adotar ou descartar esses movimentos será a decisão do aluno frente às suas aspirações e necessidades. Vamos a um exemplo para refletir. O arremesso no basquetebol é um bom dado dessa situação. Nem sempre conseguimos dispor de materiais que sejam adequados ao tamanho de nossos alunos. Em geral, vejam se isso não é correto, tem-se bolas oficiais e aros em altura também oficial para o processo de iniciação. Isso inviabiliza que os alunos, nessa fase inicial, consigam se organizar adequadamente dentro da técnica motora ideal para a vivência, pois se assim o fizerem, não conseguirão lançar a bola até o aro, sem considerar que o gesto também não é dos mais simples para a idade. O que fazer? Nesse caso, os alunos usam o artifício de improvisar um arremesso de característica individualizada, mas que chega até o aro. Vale o questionamento, então. Interferir e exigir que a criança faça o gesto da forma como se concebe dentro das técnicas oficiais, propiciando que ela fique frustrada por um longo período, se não abandonar o esporte, ou possibilitar a vivência e o aumento de chance de sucesso da cesta, ou seja, aumento também da chance de continuar na prática. Nesse caso, é conveniente permitir a vivência com chance de sucesso e estimulá-la à ampliação das vivências, inclusive pontuando a equipe do aluno que conseguir pelo menos tocar o aro ou a tabela num jogo que envolva a cesta. Entende-se que uma busca ferrenha pela execução perfeita e futuro envolvimento com o esporte deve partir da condição intrínseca do sujeito. Quando assim o quiser, ele poderá e deverá ter condições pessoais para optar. Dessa forma, tanto mais chances estaremos lhe possibilitando, se mais oportunidades possibilitarmos em seu processo formativo, em especial quando ampliarmos sua condição de êxito. Vamos a mais um destaque: competições esportivas, ligas pedagógicas ou festivais. No bojo das críticas realizadas ao esporte, a partir da década de 80, muito se condenou as competições esportivas, sobretudo aquelas realizadas entre crianças e adolescentes. Afirmava-se que os alunos envolvidos nessas competições sofreriam sobrecarga de pressão psicológica, seriam submetidos à especialização precoce, aprenderiam a ser desleais, a sobrepujar o adversário a qualquer custo, enfim. Levantou-se uma série de aspectos que seriam prejudiciais à formação do aluno submetido a competições esportivas, pois se repetiriam os erros e problemas das competições de alto nível. Essas críticas foram fundamentais para refletirmos sobre qual é o verdadeiro papel que deve ter as competições esportivas na formação integral dos alunos. Na verdade, o esporte e as competições esportivas serão o que nós quisermos que elas sejam, dentro das regras e limitações que quisermos. Afinal, elas são uma produção social e podem ser alteradas quando os seus participantes assim o exigirem e desejarem. Acreditamos que não é necessário excluir as competições do programa Segundo Tempo. É necessário apenas ressignificá-las de acordo com os objetivos do programa e torná-las um meio de aprendizagem, e não um fim em si mesmas, nas quais só permanecem os alunos mais dotados e habilidosos, assim como não se leve nada para a vida. Dessa forma, faz parte das ações estratégicas do programa Segundo Tempo oportunizar aos beneficiados do programa eventos e programações diferenciadas ao longo do ano, o que pode incluir a realização de festivais internúcleos do programa. Vamos a um exemplo. Propor a realização de competições ou festivais em que os alunos se responsabilizem em elaborar o regulamento, arbitrar as partidas e preencher as súmulas. Festivais em que todos devem jogar, ser premiados e valorizados naquilo que podem apresentar. Inclusive, podem-se modificar as regras esportivas, diminuir o tamanho da quadra ou readaptar as regras para aumentar as possibilidades de participação dos alunos. Mais especificamente, pode-se
Como exemplo, mudar a área de saque do voleibol, aproximando o aluno da rede para facilitar o movimento, ou mesmo incluir um número maior de jogadores para facilitar a recepção. Afinal, temos que entender que o evento é deles. Vamos então à nossa última sugestão. Painel de notícias, utilização de vídeos e estímulo à pesquisa. Transcender a prática pura e simples exige que se mantenha a ideia da reflexão e da análise. Nesse sentido, os professores devem estimular os alunos a se engajarem em atividades que demonstrem e estimulem o ato reflexivo. Para tanto, o professor pode incentivar trabalhos com notícias sobre temas relacionados aos anabolizantes, lesões e violência no esporte, padrões de beleza, exercícios abdominais, dentre outros, publicados em jornais, revistas e sites da internet. A utilização de vídeos, filmes, documentários, reportagens especiais é um recurso importante no ensino do esporte, desde que permita estabelecer relações com os temas que estão sendo abordados em aula. A utilização desse suporte exige alguns cuidados por parte do professor. Primeiramente, é indispensável que assista ao vídeo com antecedência, para destacar os aspectos e levantar na discussão temas que sejam relevantes nesse vídeo. Quando assistir ao programa, será útil que elabore um roteiro de observações e, inclusive, selecione as passagens mais relevantes que poderão ser reexibidas durante o debate. Antes de iniciar a exibição do vídeo, deve-se conversar com os alunos sobre as questões a serem observadas, facilitando, pela roteirização, a compreensão dos objetivos propostos para essa ação. As práticas da cultura corporal podem constituir-se em objetos de estudo e pesquisa sobre o homem e sua produção cultural. Além de proporcionar fruição corporal, o PST pode proporcionar reflexão sobre o corpo, a sociedade, a ética, a estética e as relações inter- e intrapessoais. Assim, a vivência das práticas corporais pode ser ampliada pelo conhecimento sobre o que se pratica, buscando respostas mais complexas para questões específicas. Por outro lado, o estudo da história do futebol no Brasil permite também a reflexão sociopolítica sobre a condição do negro, a evolução do esporte-espetáculo, as relações trabalhistas, o ufanismo, o fanatismo, a violência das torcidas organizadas, a emergência do futebol feminino e outros tantos. Vamos a um exemplo, então, de trabalho. Tradicionalmente, os alunos jogam futebol. Para além da prática do jogo, entretanto, o futebol pode ensejar aprofundamentos quanto ao desenvolvimento técnico, tático e estratégico, pelo treinamento sistematizado de fundamentos e conceitos. Assim, podem-se elaborar painéis com notícias sobre a preparação física das equipes, tipos de treinamento, sobre atletas fora do peso e questões sobre nutrição e outras. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso encontro. Assim, para garantirmos um processo qualificado, é preciso, além de diversificar os conteúdos, aprofundar os conhecimentos, ou seja, tratá-los nas 3 dimensões, abordando os diferentes aspectos que compõem as suas significações. Assim, o papel do programa Segundo Tempo ultrapassa o ensinar esporte, ginástica, dança, jogos, atividades rítmicas, expressivas e conhecimentos sobre o próprio corpo para todos. Em seus fundamentos e técnicas, seriam as dimensões procedimentais. Inclui ainda os valores subjacentes, ou seja, quais atitudes os alunos devem ter nas e para as atividades corporais, que seriam as dimensões atitudinais. Finalmente, busca garantir o direito do aluno de saber por que ele está realizando este ou aquele movimento, isto é, quais conceitos estão ligados àqueles procedimentos, as tais dimensões conceituais. Dentro dessa concepção, acredita-se na necessidade de adoção de diferentes princípios metodológicos como inclusão e corresponsabilidade. O fato de possibilitarmos que todos atuem e se sintam partícipes do processo disponibilizado pode contribuir substancialmente na adesão,
no envolvimento e até mesmo nos avanços das ações, pois isso poderá facilitar o envolvimento afetivo com a ação. Essa condição é imprescindível, porque dela poderemos chegar à segunda, que é a corresponsabilidade. Só conseguiremos essa segunda condição se os participantes se sentirem envolvidos afetivamente com as ações propostas. Do contrário, teremos apenas corpos participando de ações sem que essas possam provocar mudanças que sejam significativas aos seus cotidianos. Muito bem, espero que tenham gostado e que façam uso do tema da metodologia nas ações que desenvolve cotidianamente no programa Segundo Tempo. Até uma próxima.